Olá, povo, aqui é a Preta Pop. Gente, hoje eu tô emocionada, tô honrada, enfim, nervosa, mas vamos nessa. Ele é ator, cantor, compositor, instrumentista, pesquisador e educador. Ele é nada mais, nada menos que Saloma Salomão. Salomão, muito obrigada de novo, né? A gente já tinha falado aqui rapidinho. Agradecer mais uma vez aí. É a oportunidade de falar com você. E, enfim, espero que a nossa conversa seja gostosa, que seja um meio da gente aprender todo mundo junto, conversar, bater um papo, entender sobre a sua musicalidade, que é uma das coisas que eu mais estou interessada em saber. E é isso, vamos nessa. Tá joia, muito obrigado. O prazer é meu e tenho me empenhado aí para divulgar o meu trabalho musical, não só musical, mas nesse momento musical, em função do álbum que eu gravei durante os últimos 3 anos Uhum. e lancei no final do ano passado na rede e, e fizemos um show dia 18 de janeiro no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Então, para início, muito obrigado, bacana demais. Eu estou aberto a qualquer questão aí que você queira trazer para o seu público. Obrigada, Saloma. Então, vamos começar do começo, né? Acho que é importante a gente falar um pouco de como tudo começou na música. Eu acho que é dos pontos importantes que eu gosto de falar, que eu gosto de perguntar para todos os artistas que eu converso, que é da onde surgiu o interesse, como você começou na música, como é que foi esse processo todo até você chegar onde você está hoje. Mas a gente quer saber assim do começo, como é que foi esse interesse pela música? Sim, eu venho de uma família musical. Meu pai tocava flauta, tocava cordas, construía os seus próprios instrumentos dentro de uma tradição afrodiaspórica, que a música não está separada da vida cotidiana. Minha mãe cantava, tocava percussão, batia palmas, tocava colher com cabo invertido, uma espécie de uma castanhola, uma coisa assim, que é muito próprio também das musicalidades negras e afrodiaspóricas. Os meus irmãos mais velhos compunham, cantavam, e depois que começaram a frequentar a escola, começaram a trazer conteúdos de música estrangeira, música em língua italiana, em língua francesa, em inglês. Então, eu tinha esse ambiente na casa. Eu nasci no interior de Minas Gerais, em uma cidade do sul de Minas chamada Passos. Além dessa música do ambiente familiar, a música do rádio, não tinha televisão, porque era uma família muito pobre na casa, na infância não tinha eletricidade. Então, tinha o rádio portátil, que usava-se com pilha. Então, chegava a música do rádio. Além dessa música, tinha a música da Umbanda, que a minha mãe e meu irmão frequentavam, que eu ouvia a música da Umbanda. A Umbanda também tinha um programa de rádio na cidade. Ô Jurema, ô Jurema, a flecha caiu serena, Jurema, dentro desse congá. Então era canção, essa é uma canção que eu via no rádio, mas é um canto tradicional de cabocla da Umbanda. As cantigas de Preto Velho. Na rua também tinha a música dos congados, dos moçambiques, das folias de reis, que eram as práticas negras rurais, que a gente era o nosso, digamos assim, nossa diversão, nosso carnaval, e ver os congados no mês de dezembro, era essa musicalidade. Na aldeia
aldeia, a aldeia do meu pai é uma só. Batuque de Moçambique, essa levada, né, musical, de tambor e canto. Além disso, meu pai frequentava a igreja presbiteriana que tinha coral. Então, a gente também ouvia, participava do coral infantil. Meus irmãos participavam do coral adulto, eu participava do coral infantil. Então, essas formas musicais negras que estão presentes no cotidiano. E quando a gente se mudou para São Paulo, no começo da década de 70, o que estava em voga entre a juventude periférica, na zona sul de São Paulo, era a música soul, música black, movimento Black Power. Os meninos da favela, cabelo grande, sapato de estrutura alta, sapato plataforma, calça colorida, camiseta apertadinha, falando gíria, batendo a mão, dançando, se movimentando, aprendendo os passos dos Jackson 5 e, enfim, do Michael Jackson, né, do James Brown, ouvindo soul, blues e tal. E aí, mais um combo, mais um universo de música. Então, na escola também, que eu fui, uma escola de brancos, uma escola de classe média, tinha música no currículo. Então, fui aprender um pouco de flauta doce, nananã, partitura, essas coisas. De modo que a música estava inserida na minha vida cotidiana. Meu irmão, um deles já falecido, começou a participar de festivais. Então, desde criança, eu vendo o desempenho do meu irmão, performando em festival, criando suas próprias músicas, tendo autoria, digamos assim, performance, eu estabeleci aquilo meio como que um desejo, uma forma de imitar o meu irmão, de alcançar o respeito dele, vendo o respeito que ele tinha no ambiente da família, vendo a admiração que as pessoas tinham por ele na rua. Eu falava, oba, isso aí é legal, hein? Também gostaria de ter isso. Então, esses foram incentivos. Depois, os festivais de escola, onde eu fui testando a minha performance corporal, a minha performance vocal, minhas coreografias, digamos assim, né? Até as primeiras bandinhas de garagem. Então, eu fiquei dos 16, 17 anos até os 30 fazendo bandinhas de garagem, ensaiando na garagem de final de semana. Trabalhava durante a semana, estudava e fazia bandinha de garagem. Até o primeiro álbum, que foi em 97. Era muito difícil gravar um disco, gravar um álbum. Então, eu produzi um primeiro disco independente. Antes disso, tem várias fitas demo, gravação em pequenos estúdios, tal, mas o primeiro álbum mesmo foi gravado entre 95 e 97. E aí fiz um lançamento, tal. Depois disso, fui gravando ao longo do tempo. Esse foi o meu 10º álbum. Caraca. Ancestros de Primavera. Sim. A gente vai falar um pouco dele, mas eu achei muito interessante você falar sobre essa trajetória e o quanto você estava inserido tanto na cultura de rua, né, ali, periférica, e na cultura da sua casa, né? Porque eu acho que você trouxe, acho que sua música, ao longo dos anos, trouxe esse elemento casa, né? Esse elemento das influências dentro da sua casa, sua mãe, seu irmão, seu pai, que você acabou de falar, mas também dessas influências da rua, de amigos e da influência preta dos Estados Unidos, que é uma influência que a gente tem na nossa musicalidade também. Mas aí eu queria saber das suas influências
além de casa, né, essas influências artísticas brasileiras, quais são, assim, quais são elas, quais são esses artistas, não só artistas, mas esses gêneros musicais brasileiros que você tem influência na sua música aí, na sua carreira? São os gêneros urbanos, né? De música urbana, principalmente. Eu venho desde a década de 80, desde que comecei a compor, no comecinho, final de 70 para 80, trabalhar com esses elementos da música negra mais tradicional. Os congados, moçambiques, folias, a música vocal negra, que é muito legal, a gente ouvia na infância, tanto referências estadunidenses como The Platters e os discos de Diana Ross, que tem muito vocal, e depois os cantores de ébano, música vocal. Então tem tudo isso, na verdade. Não tem uma hierarquia de importância, qual é a mais importante. A gente nem pensa nisso quando você está compondo. Quando você compõe, o compositor, ele vai fazendo um mix das coisas que ele ouve, tentando escrever ou criar algo com, com autenticidade, com assinatura. Então, é mais isso. Ao longo do tempo, tenho trabalhado com diferentes influências. Numa época, eu estava tocando com roqueiros, então fiquei ouvindo bastante rock. Num outro período, com gente tocando música mais experimental. No outro período, música mais política. No outro período, mais música negra, música afirmativa. Digamos, no começo da minha participação política, assim, numa coisa que tinha nos anos 80, chamado Grupo de União e Consciência Negra. Então, ali a gente buscava uma música afirmativa, que falasse das experiências negras, que falasse das afetividades negras, que falasse da história. Então, entrei em contato com compositores negros muito combativos em São Paulo, como Amauro Lumumba, que foi um produtor que morreu o ano passado, ele originário de Campinas, mas ele andou pelo Brasil inteiro, pesquisou música baiana, Ijexá, pesquisou congado, pesquisou música afro-mineira, Vissungos. Então, a partir de 85, mais ou menos, eu entrei em contato com esses compositores negros urbanos. E isso teve uma grande influência sobre os meus processos criativos. Nossa, interessante. E aí, falando um pouco dessa musicalidade nacional, eu sou de Brasília, né? E eu andando assim, depois que eu comecei a de fato pesquisar música brasiliense preta, a gente vai se encontrando ali dentro e é uma coisa que nós brasilienses não conhecemos, a nossa música preta interna, né? E falta, acho que a gente tem esse lugar assim de vira-lata nacional, assim, que tudo é muito melhor aqui de fora do que daqui de dentro. E eu venho conversando com artistas independentes, como você falou no começo da sua carreira, você era um artista independente. E isso a gente Eu ainda sou. ainda é, Eu não tenho exatamente. gravadora, Aham, eu não tenho selo, eu não tenho aham. estrutura empresarial. Sim, Eu sim. tenho uma estrutura doméstica, Uhum, eu sou ajudado por minhas filhas, que organizam parte da divulgação, e agora um trabalho aí feito pela Yasmin. aham. Mas antes disso não havia nenhum sistema assim mais profissional de Sim. trabalho. Sempre foi bastante artesanal. É. E aí a gente é isso, um pouco disso. Nós brasilienses temos esse
lugar independente muito forte. Temos artistas independentes muito fortes aqui dentro e, e eu quero te perguntar um pouco disso, assim, qual é o que, que você falaria para esses artistas que estão começando agora? Você já está numa carreira ali de mais de 40 anos de carreira dentro da música, dentro da arte. O que você falaria para esses artistas independentes aqui de Brasília, especificamente, que a gente está falando, do começo, como que a gente pode ouvi-los mais, né? Falar mais sobre, principalmente, artistas pretos periféricos, independentes. É, ouça seu coração. Procure saber de onde você vem. Procure elaborar a sua própria visão sobre arte, sobre cultura, sobre música. O mercado é o mercado. O mercado vendia pessoas, nossos ancestrais vendia e vende. O mercado vende ilusão, purpurina, confete, neon. O mercado vende qualquer coisa. O mercado vende música. Nós podemos consumir só o que o mercado nos impõe. Ok. Mas nós podemos também alargar os nossos ouvidos para aquilo que o humano faz de bonito, de belo. E nós somos humanos. Nós somos descendentes de africanos humanos. Eu, pelo menos, sou. Você pode ser um playboy do agronegócios e ficar ouvindo um certo padrão de música e comportamento de machismo, de sexo, de consumo. Pode ser um agroboy musical, mas a música mesma é um universo infinito de possibilidades, de combinações de sons, performances, instrumentos, timbres, pessoas em comunhão, pessoas que podem pegar uma parte do seu dia para ter o prazer de ouvir sons combinados, sons feitos por humanos, sons humanos. O gosto pessoal, ele de fato existe, mas às vezes muito do que a gente pensa que é gosto pessoal é imposição da mídia. Se você quiser ser uma pessoa alienada também, não é problema meu. Você pode fazer o que quiser da sua vida. Mas eu estou falando sobre um nível de comunicação entre pessoas humanizadas, que estão buscando o bem viver, que estão buscando o prazer, que estão querendo conviver com outras pessoas. Então, para mim, música está, sobretudo, ligada ao prazer e à convivência. Nossa, sim. Nossa, eu tô aqui bem, o meu olho tá brilhando, Saloma, de verdade, assim. Eu acredito muito nessas palavras que você tá falando. É, eu também sou uma artista independente, então vem de um lugar muito pessoal também ouvir essas palavras, e eu concordo plenamente que a gente tem que abrir o nosso coração para além do comércio, né? Da comercialização da música. Eu acho que a música é muito maior do que apenas ser vendida, streaming e tudo mais. Eu acho que é muito mais do que a gente tem para falar, tem para ouvir também, né? Para conversar, para aprender. Enfim, aí, de verdade, muito obrigada pelas suas palavras. Eu acho que muitos artistas que nos escutam, que vão escutar a gente aqui falando, vai se identificar com isso, porque é isso, a gente eu venho conversando com alguns deles e eles
tem muito o que falar, mas não tem espaço, né? Então eu acho que é importante a gente dar espaço, a mídia dar espaço para esses artistas, porque a gente tem muito o que falar, a gente tem muito o que conversar, debater, aprender, enfim, e ouvir mais A músicas mídia de nesse mercado sentido. não dá espaço, né? É, A mídia de mercado, ela vende espaço, né? sim. Uma mídia alternativa, uma mídia contracultural, uma Uhum, mídia que vai no sentido contrário do mercado, pode criar espaços de pequena projeção. sim. Mas, para mim, tá bom. Não, de fato, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, principalmente no meu meio de comunicação, né? Porque não se vê tantas pessoas falando sobre artistas independentes que têm o que falar, né? Então, é importante a gente falar Sim, sobre isso. Mas, sim. enfim. Quando as gravadoras quebraram, Uhum, no final da década de 90, eu falei: oba, agora o mercado de música vai se abrir. E quando começaram a ter as primeiras circulações de música digital. Mas o mercado ele é dominante em qualquer território. Logo, o mercado de stream uhum, se sobrepôs àquilo que as gravadoras faziam e ele ainda é muito mais radical, porque ele só promove aquilo que realmente recebe aporte financeiro, sim. financiamento, Uhum, pagamento. Apenas o que está na superfície do mercado de música de streaming é que circula pelo mundo inteiro. Então, a minha música não circula no mercado. uhum, Ela está disponível para que, ocasionalmente, quem veja a minha entrevista no seu programa ou qualquer outra programação alternativa na rede social, ela vá buscar a minha música. Mas a minha música não chega uhum. automaticamente em quem gostaria de ouvi-la, porque mesmo no mercado de streaming, nem todo mundo está ouvindo Ivete Sangalo e Baby Consuelo, Exato. entendeu? Mas a minha música não consegue chegar no ouvinte. Então, e eu achei também que a partir de 2000 e pouco, os artistas perdendo a ilusão das grandes gravadoras, eles começariam, haveria uma explosão de criatividade, porque os artistas abandonariam a ideia do sucesso a qualquer preço. E o sucesso a qualquer preço impõe um certo conjunto de padrões para sua música. Se você obedece esses padrões, ainda assim você vai ter que concorrer com milhões de outros competidores para vender. Então, a cada 1 milhão de música, uma é que viraliza e viraliza porque tem investimento. E de outro lado, essa liberdade que a gente ganhou com a domesticação da tecnologia de produção musical ainda não está sendo empregada na sua máxima potência. Isso é o que eu penso. Sim, sim, sim. Eu acho que falando um pouco sobre isso, sobre essas raízes, né, africanas que a gente falou ali no começo da sua carreira e das suas inspirações, eu queria falar um pouco do curso que você ministrou em 2020, Raízes Africanas da Música Brasileira. Eu queria saber qual foi o propósito de você começar a ministrar esse curso. Eu faço parte de uma rede de pesquisadores de música africana e música afrodiaspórica. Pesquisadores acadêmicos e não acadêmicos. Eu vou citar três. Um acadêmico chamado Fili Kanouté, que é originário do Senegal e cujo pai é Olof,
e cuja mãe é Malinké. Então, esse cara é um grande pesquisador, ele mora no Brasil há mais de 20 anos. Ele foi uma das primeiras pessoas africanas com as quais eu tive contato, que me ensinou muito sobre música da África do Oeste, Fili Kanouté. Paulo Dias, um cara com o qual eu fiz um curso de um etnomusicólogo do Congo chamado Kazadi Vamukuna. Kazadi Vamukuna, um cara originário do Congo que dá aula na Universidade de Ohio. Espírito Santo, Antônio do Espírito Santo, um pesquisador do Rio de Janeiro, que é músico também, e que tinha um grupo nos anos 70 que combinava música tradicional afro-mineira com música pop, com soul, com funk, com música experimental. Antônio do Espírito Santo. Bom, enfim, essa rede tem pessoas negras, pessoas brancas, que pesquisam música. E eu fiz o doutorado sobre música africana no Brasil no século XIX. Fui para o Senegal, fui pesquisar nos museus europeus instrumentos musicais africanos que existiam no Brasil até no final do século XIX e que desapareceram. Então, eu tenho um grande interesse nessa questão digamos, dos objetos fônicos, dos instrumentos musicais, esses suportes materiais que as pessoas humanas africanas e seus descendentes inventaram e que eles usam para a criação da música. A música nasce na cabeça, a música nasce no pensamento. Você tem que imaginar combinação de sons para projetar essas combinações de sons com o corpo, com a voz ou com os outros objetos fônicos que são fabricados com madeiras, com cordas, com madeiras, bambus para flautas, com madeiras e couro, tambores. Entende? Uhum. Então, a minha pesquisa está sempre nessa busca, compreender os processos criativos desses humanos da pele escura vindo para as Américas a partir da África. Que pensamentos musicais eles manifestaram? Nós não conseguimos ouvir essa música. Boa parte desses repertórios desapareceram. Alguns foram gravados no Brasil pela turma do Mário de Andrade, na década de 30, foram gravados no Caribe, no sul dos Estados Unidos, pelo Alan Lomax. Outros foram gravados por pesquisadores alemães e mandados para o Museu Fonográfico de Berlim. Então, nós podemos ouvir música Ashanti, ou música EV, de pessoas do Ghana, que foram gravados na África no começo do século XX e registrados em discos de metal, fitas de cobre, fitas eletromagnéticas, fitas cassete, e que podem ser reproduzidas e ouvidas, compreendidas e reaproveitadas nas musicalidades contemporâneas. E elas são, né? E elas são muito reaproveitadas. Acho que a nossa música, a base é preta, né? A base todinha é preta e foi nossos ancestrais aí que
Eu acredito muito que correram demais pra gente andar com a música hoje, assim. E acho que é isso. Eu acho que eles mais pensaram que correram. Eu acho que eles correram para chegar no quilombo. E quando chegaram no quilombo, descansaram e falaram o que pensaram, o que podemos fazer para manter os nossos valores civilizatórios. E alguém disse, podemos lembrar daquilo que trouxemos. Outro disse, não, nós podemos criar a partir daquilo que trouxemos. E outro disse, não, nós podemos inventar. Verdade. E aí, Digamos assim. O que nós temos hoje, em parte, tem a ver com essas três possibilidades de pessoas humanas que sentem, que pensam e que criam. Sim. Os nossos ancestrais têm tradições, têm invenções e têm manutenção de elementos que vêm da tradição. Isso está no candomblé Queto, no candomblé Angola, isso está nas umbandas, isso está nas quimbandas, isso está nos viçungos, isso está nos batuques, isso está nos pagodes do centro-oeste, que são pagodes de viola caipira, isso está no samba miúdo fluminense, isso está na região do Brasil Central, a partir dos calangos, dos fandangos, das várias formas negras e negro-mestiças, porque não são formas isoladas, tanto estão se misturando entre si, africanos e africanas que vieram de diferentes lugares da África e que só aqui se encontraram, como também estão se misturando com as sonoridades dos povos originários e mesmo com as sonoridades dos brancos impostas, mas também daquelas que nós adquirimos porque nós gostamos. Verdade. As impostas são as impostas de forma violenta, através da religião, através da catequese, através da violência física. Sim. Essas a gente não tem como recusar, porque são violentamente impostas. Sim. Mas também nos repertórios dos brancos tem coisas que nós olhamos e falamos, opa, eu gostei disso aí, hein? Um africano central, ele ouvindo o jesuíta tocar a viola, ele falou, eu sei fazer isso do meu jeito, porque lá no meu país, lá no Congo, lá em Matamba, eu tocava um instrumento de cordas dedilhadas. Então, eu acho que eu consigo tocar isso aí melhor que você, branco. E aí surgem formas negras usando objetos fônicos brancos. Sim. E acho que nesse caminho veio o seu álbum, né, que a gente vai falar agora, que é um álbum praticamente instrumental, né? Ele é muito gostoso de ouvir. Eu ouvi a primeira vez há um pouquinho tempo atrás, assim, acho que um mês atrás. Eu já tinha escutado antes da gente de a gente ter a oportunidade de conversar. E, nossa, é um instrumental que, de verdade, parece que você se sente em outro lugar, assim. É como se você estivesse realmente ouvindo seus ancestrais tocarem, sabe? Me tocou nesse lugar, né? Eu como pessoa, a ouvinte mesmo, né? Me tocou nesse lugar. Nossa, é muito bonito isso que você falou. Eu não pensei nesse aspecto. Pois é. Mas é muito bonito, Os nossos ancestrais e nossos contemporâneos são muito apegados à comunicação. Sim. A comunicação é muito importante
para nós. E ela se tornou mais importante ainda por conta do tráfico e da escravidão. Por que se tornou importante? Porque as pessoas eram impedidas de se comunicar. A primeira violência era imposta pelo silêncio. A segunda violência era imposta pelo silenciamento das línguas africanas. As pessoas eram proibidas de falar suas línguas e obrigadas a adquirir a língua daqueles que as dominavam. Então, houve um grande exercício criativo de um lado, preservar as línguas originais e, de outro lado, adquirir a língua do dominador, mas usá-la em seu favor, usá-la em nosso favor. Então, esse é um aspecto. Mas não apenas a língua falada, a língua do corpo, a língua do gesto, a língua das mensagens que podem ser colocadas no corpo, usando a pele como um suporte comunicativo. Então, a comunicação, ela é muito definidora das nossas identidades negras. Não há uma identidade negra. Sim. Há várias identidades negras. E elas são dinâmicas. Elas se comunicam, mas elas também se distinguem, se separam e, às vezes, até se antagonizam como parte dos processos de dominação. Então, de um lado, esses africanos e africanas preservaram os cânticos, os provérbios, as maneiras de pensar musicalmente e de comunicar musicalidades. Então, digamos, ao longo dos séculos, desde o século XVI, nossas criatividades estão processando todas essas coisas. O que eu intencionei com esse álbum foi dizer: nada na música humana é estranha para os criadores musicais de origem africana. Então eu posso usar a rabeca, porque a rabeca é um instrumento norte-africano, originário do Marrocos, talvez, da Mauritânia, da Tunísia, e que atingiu a Península Ibérica por volta de 1500, mais ou menos, com o nome rabab. Rabab. E esse instrumento ainda hoje é muito utilizado. É da família dos violinos. Corda friccionada com um arco. Na África tem muitos instrumentos de corda friccionada. Inzad é um instrumento do Mali que foi trazido para o Brasil. Oricongo, ou urucungo, que também é instrumento de corda friccionada. Enfim, o que eu quis mostrar com esse álbum é que a nossa musicalidade é infinita e que nós podemos fazer quantas combinações nós quisermos. Óbvio, eu não toco todos os instrumentos, eu tenho que contar com várias outras pessoas. É sempre um trabalho coletivo. Eu componho, mas eu não sei escrever música. Eu até sei escrever, mas eu sou preguiçoso. Então, eu convidei quatro orquestradores. Um menino autodidata da quebrada de Itapecerica, chamado Tô Bernardo, uma menina branca escolarizada chamada Luísa Carvalho, um garoto branco escolarizado chamado Gui Braz, e um jovem negro escolarizado, tecladista,
chamado Fábio Leandro. Eles escreveram praticamente quase todos os arranjos e eu escrevi 2. Mas tem música vocal Aham. também. Mas a voz é instrumento. Uhum. Então, as músicas são instrumentais. Sim. E eu achei interessante desse álbum foi que você conseguiu trazer não só musicalidades de raízes africanas, mas brasileiras também. Tem o toque brasileiro, né? Ali que as pessoas, que nós brasileiros nos identificamos muito. São sonoridades muito fáceis porque a gente escuta normalmente. Então eu acho que e é Sim. isso. Sim, eu acho que foi esse lugar assim que me trouxe esse conforto de ouvir. Conforto no sentido de entender o que você estava, que você e os músicos estavam proporcionando, sabe? Eu acho que trouxe esse lugar de lar, sabe? De eu escutei isso em algum lugar, não só agora, mas em outras vidas, sabe? Assim, parece de verdade um lugar muito confortável de ouvir, é, de, Sim. de É, porque identificação. é, eu fujo um pouco dessa coisa do discurso da identidade nacional, Uhum, porque, no meu entendimento, essa é uma preocupação das elites. uhum, E as elites querem criar uma identidade única, e nós não somos um povo único, nós somos um povo multicultural. sim. Então, eu fujo um pouco dessa noção de identidade brasileira única. Uhum, Ela não me interessa como discurso. uhum, De qualquer forma, há processos de singularização cultural que os descendentes de africanos, nesse território, em contato com os povos originários, em contato com seus dominadores europeus, eles produziram novas culturas. Isso é o que efetivamente me interessa. uhum, Processos de recriação e de singularização cultural. Alteridade, porque nós somos o que somos. uhum. E como nós nos criamos ou nos recriamos no espaço e no tempo. Sim. Isso me interessa. Uhum, Mas eu entendo bem o que você está falando. Trata-se de um certo repertório de música que chegou ao disco, ao espetáculo, ao rádio e à uhum, televisão. uhum, Muitas vezes eles têm origem popular, no sentido de uma classe popular, onde as pessoas pobres e subalternas são, em sua maioria, negro-mestiças e indígenas, uhum, né? E uma parte é de branco pobre, que não tem terra, nem prestígio, nem poder. uhum. E essa musicalidade ou esses gêneros, eles estão no nosso repertório. Sim. Eu creio que aí nesse caso eu concordo com você. Mas é mais do que isso, quer dizer, é, eu não criei muito filtro. E então tem incorporação de elementos de música erudita branca, tem elementos de rock branco, Uhum, mas também rock negro na minha música. sim. Tem elementos de música europeia. Como eu disse, eu sou negro, eu sou humano, e tudo que os outros humanos fizeram também me pertence. Sim. Sim, sim. Eu acho que pra gente fechar a nossa conversa, eu queria te perguntar, assim, há quanto tempo vocês tiveram esse processo de compor todos os arranjos e montar de fato esse álbum e esse espetáculo, enfim, essas sonoridades incríveis? Com quanto tempo mais ou menos durou todo esse processo?
uns 4 anos, mais ou menos, entre o primeiro ímpeto Uhum. para uma das músicas, que é essa música mais de paisagem. Uhum. É, o nome inicial era Agreste Periférico. Uhum. E então é uma melodia, a melodia inicial é de música nordestina, é uma escala de baião, e Uhum. essa escala de baião, ela provavelmente veio com pessoas Hausa. É uma escala que está na música Hausa. Uhum. Os Hausa nos legaram um tambor muito importante, que é a alfaia, aquele tambor grave que tem nos maracatus, a Uhum. alfaia, é um tambor Hausa, era um tambor de guerra. Os Hausa são comerciantes e cavaleiros, guerreiros, antes dos Yoruba. Então, esse alfaia, tambor alfaia, e a escala que a gente entende como sendo escala de baião, Uhum. são, eu ia falar contribuições, são digamos, repertórios musicais Hausa. Uhum. Os pesquisadores brancos dizem que são portugueses, mas não são portugueses, são Hausa. Uhum. Os Hausas invadiram a Península Ibérica e, junto com os outros norte-africanos de cultura islâmica, por isso eles foram chamados de mouros, que quer dizer pretos, escuros. Mauros é uma palavra latina para escuros. Uhum. Os Hausas invadiram a Península Ibérica e ficaram lá há 7 séculos. Mas eles também foram escravizados e enviados para o Brasil. Muito provavelmente o cruzamento de elementos portugueses de origem Hausa, mas os Hausas que foram escravizados e mandados para cá, gerou Uhum. padrões sonoros do norte da colônia portuguesa, que passaram a chamar de Brasil. Uhum. E aí, e acho que você trouxe a pesquisa que você aprendeu durante esses 40 anos de carreira pra dentro desse álbum, assim. É um álbum muito completo, é um álbum muito. É isso que eu falei, assim, há um tempo atrás, assim, é esse lugar de conforto, de eu já ouvi isso, ou parece de verdade que os Algo meus similar, ancestrais. É tem muito. algo similar. Sim. Eu ouço e imagino paisagens, lugares, Sim. pessoas. Exato. É, é. Essa é a minha crença atual, de que uma parte da nossa sensibilidade está adormecida pela tecnologia, mas talvez a própria tecnologia nos ajude a entrar em contato conosco, com Uhum. nós, com a gente mesma, Sim. com aquilo que nós já fomos. Uhum. Não do ponto de vista genético, Uhum. mas do ponto de vista da sensibilidade. Sim. Saloma, para fechar, eu quero agradecer esse papo, foi incrível, de verdade, como eu Muito falei, obrigado. foi muito inspirador e a sua música me inspirou de verdade. Quando eu ouvi esse álbum, foi um álbum que acalentou de verdade meu coração. Como eu vou repetir várias vezes isso, mas é um álbum que todo mundo tem que ouvir, mas as pessoas pretas vão entender o que eu tô falando. Vão entender esse lugar de ancestralidade. Que eu acho que o Ancestres de Primavera traz isso perfeitamente, assim. Então, quero Sim, agradecer e também quero te falar, para você falar aí
Quais são os futuros? Tem álbum novo, projetos novos? Conta pra gente. Tem as outras músicas do mesmo álbum, que vai ser lançado em março ou abril, aproximadamente. Certo. Tem 2 projetos ainda para serem lançados de parcerias com outros artistas, um com a Mailton Magno e outro com Paulo Tó. Não, 3. Outro com Lincoln Antônio, que são compositores aqui de São Paulo. Tem algo que eu estou tentando pensar, que é uma plataforma de stream de música negra entre Brasil, África e Europa. Estou conversando com diferentes artistas, mas, sobretudo, com um pesquisador de música preta experimental de São Paulo chamado Rômulo Alex. E a gente pretende fazer um álbum de música improvisada esse ano ainda. Os outros 3 trabalhos já estão prontos. Os outros 3 não. A segunda parte do Ancestry e as outras 3 parcerias estão prontas, esperando a oportunidade para serem lançadas. E esse trabalho com Rômulo Alex ainda é sonho, imaginação, desejo, conversa. Sim. Não, vai dar certo. Tenho certeza, e vai ser uma outra plataforma para a gente conhecer ainda mais o Brasil, a África e nossos ancestrais, de fato, e as pessoas novas que estão chegando aí na música. Vai ser importante demais. Saloma, muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Obrigado você. Legal. Espero a gente se fala. Por favor. Gente se fala mais Com fora certeza. daqui do programa. Com certeza. Tá bem? Quero te agradecer demais, agradecer a Yasmin pela oportunidade de estar aqui com a minha mana Iana Calisto com S. Isso mesmo. Calisto. O padrinho do meu irmão, o padrinho musical do meu irmão, era um mestre de obras chamado Calisto. Gente, com S? Com X, Calixto. Sim. Nós o chamávamos de Tio Janjão. Ele tocava timbal, ele era mestre de obras e mestre de capoeira e músico. Legal, que legal. De origem baiana, que tinha migrado para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro ele foi viver na minha cidade de origem. E ele foi o mentor intelectual do meu irmão, nos anos 60. Interessante isso. Mas, Saloma, é isso. Muito obrigada, viu? De verdade. Vamos conversar sim. Temos, enfim, acho que o meu espaço está completamente aberto para todos os seus lançamentos. Vou estar muito feliz dessa parceria aqui, que está só começando. Tá jóia. Muito obrigado. Muito obrigada, Saloma. Tchau, tchau.